Gente, boa noite, bem-vindos ao nosso programa diário, o nosso programa Caminhos de Luz. Nós estamos aqui mais uma vez e pedindo a Deus, pedindo aos protetores espirituais para que possa nos instruir, para que possamos estar voltados para esse princípio de esclarecimento com respeito às dúvidas que nos vêm a todo momento. Como nós falamos em programas anteriores, nós queremos fazer com que o nosso programa seja muito natural. Por isso nós precisamos de perguntas, com dúvidas que as pessoas tenham, que possam ligar para nós. Depois nós vamos estar passando o número de telefone para que venham também a nos ajudar, a interagir conosco e fazerem perguntas para que a gente possa, na nossa simplicidade, na nossa capacidade de responder, tentar esclarecer um pouco sobre elas. Hoje o tema que nos chega e que uma pessoa nos perguntou um dia desses e que nós passamos a falar, nós hoje vamos falar sobre reencarnação, para depois nós trabalharmos sobre a justiça da reencarnação. Por isso nós estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Gilmar Lopes e que também vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema complexo, porque muitas pessoas ainda não entendem da forma que nós, porque eu digo nós porque a gente já está trabalhando isso há tanto tempo, já não é mais dúvida para nós, mas para muitas pessoas nós queríamos explicar um pouquinho sobre essa questão reencarnação. Por isso nós passamos para o nosso irmão Gilmar, que possa falar um pouquinho sobre essa palavra difícil, como diz o Divaldo, reincarnation, porque porque é difícil das pessoas ainda entenderem da forma que nós, porque é muito difícil falar assim, nossa, mas voltar ao ventre, como uma pessoa um dia perguntou. Então, Gilmar, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite a todos os irmãos. Bem, a palavra reencarnação, dentro da doutrina espírita, ela é muito corriqueira. É uma palavra bastante trivial de uso, né, em qualquer palestra, em qualquer estudo. Ela faz parte básica, porque sobre ela se assentam vários pilares de esclarecimento. Né? A reencarnação é a necessidade da volta do espírito à matéria física. É o portal pelo qual o espírito novamente renasce, né, como você mesmo diz, no ventre de uma mãe, para poder experimentar aqui na matéria tanto a dor, tanto a evolução, o esclarecimento, o discernimento, enfim, o seu crescimento como espírito eterno que é. Tudo aqui se faz, aqui se paga. Né? Pagamos até o último jota, até o último ceitil. Nada que fazemos fica escondido. Mesmo, às vezes, muitas das vezes, o ser humano, ele tem uma mania, um certo vício, de certo modo, mental, né, de achar que aquilo que ele faz, que ninguém está vendo, ou que ninguém sabe, que aquilo ali está acobertado. Mas perante a sua própria consciência, perante Deus, perante a espiritualidade, tudo é visível, tudo é às claras, nada fica às escondidas. E a necessidade da reencarnação vem demonstrar porque ela se baseia naquilo que ficou em aberto do passado, naquilo que não ficou em paz. É a necessidade do ser voltar à matéria e resgatar a sua consciência, limpar a sua consciência. Aí entra várias dúvidas a respeito da reencarnação. Mas como voltar ao ventre? Simples. As gerações se sucedem. Né? Muitas das vezes a gente vê um espírito de um nosso antepassado voltando dentro do próprio núcleo familiar. E assim a gente vê se cumprir as palavras do Mestre, que se pagará até a terceira geração. Claro. Nós estaremos arcando. Muitas das vezes, aquele que você vê renascendo é aquele mesmo de ontem que foi da sua família, um ancestral seu, que por necessidade voltou e agora está em nova fase de aprendizado. Mas esse tema traz inúmeros outros tópicos, né,
e que o Gilmar pode também trazer mais alguma luz a esse respeito. Interessante nisso que você trabalha e as pessoas realmente têm dúvida com respeito pelo seguinte, mas como? Não é possível. E as outras religiões trabalham de uma outra forma, e nós não vamos aqui polemizar, como já dissemos. Mas é muito importante nesse quesito, porque, como diz o Xará, abre um leque para nós de todo tamanho, porque mais adiante nós vamos trabalhar sobre a justiça desta, mas falar sobre reencarnação, um dia desse eu estava falando numa outra cidade, a pessoa, ao término da nossa palestra, perguntou assim, mas vai ser sempre assim? Pagar, 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 até quando? Eu devo que tanto nisso aí? E é interessante que nós devemos fazer, não pensar dessa forma, porque, nossa, mas nós estamos aqui para sofrer. Nós trazemos de outras questões, de outras religiões, a questão de karma. Nossa, mas eu tenho um karma para queimar. Não é dessa forma que a gente trabalha. Mas a gente fala que nós podemos ser felizes. E mesmo sabendo, e diante desse esquecimento do passado, por que a gente então não se lembra das reencarnações passadas? Bondade divina. Bondade, você já imagina se nós reencarnássemos, e a gente tem certeza plena sobre a reencarnação, e dentro do nosso lar, nós ficarmos sabendo, nossa, o meu filho foi o meu assassino numa existência passada. Como é que seria a minha convivência? Então, por isso, bondade plena do Criador, que nos traz esse esquecimento para nós reconstruirmos, para nós acentuarmos as questões. E voltando a questões anteriores, né, nós temos mais acertos do que erros. Por isso, a oportunidade de novas existências. E é por isso, né, Xará, que a gente deve trabalhar muito bem essa questão que a gente está falando sobre esse pagamento. Mas tem alguns pontos que são muito interessantes, né, Gilmar? Veja bem, a gente renasce, com uma mão a gente colhe e com a outra mão a gente planta. É uma caminhada de dupla via. Então, ao mesmo tempo que nós estamos recolhendo do passado, nós estamos jogando para o futuro. Claro. Todas as dificuldades que nós temos hoje aqui na vida, se você trabalhar dentro de si, se moralizar dentro do Evangelho do Mestre Jesus, fazer a sua reforma íntima, a sua reforma moral, a sua vida alcança um nível de paz rapidamente. Rapidamente. Sabe? A gente passa a ter vida, a gente passa a ter satisfação, passa a ter prazer, mas dentro desse contexto de reencarnação, uma coisa que deve ser sobrelevada e muito interessante, eu sempre digo, a lei de Deus, ela não aceita que dois seres tenham um ódio do outro. Não aceita. Então, por isso Jesus recomendou, né, que antes de irmos ao altar, que primeiro fôssemos até aquele com quem nós temos alguma pendenga do passado, alguma coisa em aberto, e reconcilie-te primeiro com teu irmão, para tão somente depois vir e depositar no pé do altar a tua oferenda. É necessário que a gente esteja de consciência limpa. Então, de certo modo, ficar entre preces, entre orações, seguidamente, e na sua caminhada, no seu dia a dia, sempre plantando mais ódio, mais rancor, é um contraponto, é uma oposição, é uma, de certo modo, até uma hipocrisia que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. E a lei de reencarnação, ela faz vir ao nosso lar, como bem colocado pelo nosso irmão, justamente aqueles desafetos do passado. E como a lei de amor não aceita, a lei divina não aceita que um ser tenha ódio do outro, muitas das vezes recebemos no nosso lar não somente espíritos afins, mas também os desafetos do passado. Então a gente vê, normalmente, entre 5 irmãos, um pai, uma mãe, mais 3, 4, 5 irmãos, o pai às vezes não se dá com o filho, a mãe não se dá com o marido, né? Os irmãos não se dão. Às vezes sempre há, a gente sempre diz aquela ovelha negra, né? Porque são necessidades do passado que estão voltando para a gente aprender a amar. E qual a forma melhor para a gente eliminar o ódio do passado que se não ter aquele que me tirou a vida, agora ele me dá a vida como pai? Pensa bem,
é uma forma, uma justiça plena. Isso daí faz realmente com que a gente aprenda a amar. E o ódio do passado, ele tem que ser transmutado dentro de nós, de certa forma, arrancado. Porque como ter um pensamento ruim? Como viver num plano de luz e ainda ter um pensamento ruim? Não é uma questão que nos deixa assim, né? De certa forma, ainda com uma certa indagação, não há como. Se a gente quer ir para um céu, para uma dimensão de luz, a gente precisa ter realmente uma energia, uma aura que esteja afinizada naquela frequência, naquela vibração de luz, né? No mundo aqui mesmo, a gente vê muitas pessoas, umas alegres, felizes, você olha para os olhos delas, estão brilhando. Outras você vê naquela tristeza, naquele ódio incontido, e às vezes presas dentro de si mesmas, mas remoendo e remoendo e remoendo o passado. Somente a reencarnação, somente a vinda do espírito à matéria, por várias e várias vezes, cada vez ele aprendendo um pouco, somente sim, para a gente ir se depurando e subindo realmente os degraus da evolução. São necessárias inúmeras e inúmeras vidas. Impossível seria para nós conquistarmos os tesouros do coração, como disse Jesus, numa só vida. Vamos pensar nisso? Uma só vida é muito pouco, né? Então nós vamos agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco, a espiritualidade, né? Muito obrigado, meu boa noite. Eu passo o encerramento agora ao nosso irmão Gilmar Cândido. É interessante nisso que o Xará passou, é para a gente pensar mesmo. Nós não queremos que você, telespectador, chegue para o seu marido, para o seu filho e fale assim, eu te falei que nós tínhamos qualquer coisa, que a gente não ia dar certo nunca. Não, nós não estamos aqui falando isso. Nós estamos falando em trabalhar o interior, da gente mudar e entender, olhando para cada um, nessa coisa maravilhosa que Deus nos dá, que é exatamente essa oportunidade da gente renascer. Nosso muito obrigado e até amanhã, uma boa noite e um bom descanso. Uma boa noite.